Olá, amigos do canal Maringá Esportes! O pós-jogo da vitória do Maringá, primeira vitória no Campeonato Paranaense 2026. Galo Maringá 1, Maringá Futebol Clube 4. Maringá vence o derby da cidade Canção, lava a alma do torcedor, uma goleada, 4 gols hoje no Lee Davids. Você vem com a gente para acompanhar o pós-jogo, saber das nossas opiniões, também passar sua opinião nos comentários pra gente trocar essa ideia, pra gente conversar sobre como é que foi a partida de hoje. E aí, Vitão, hoje sim, aquele Maringá que a gente tava esperando ver desde o início do Campeonato Paranaense, hein? Pozão, nem me fale. Que lavada de alma que teve o torcedor agora, que jogo bonito de assistir o nosso time. Claro, tem muita coisa pra gente comentar, mas eu acho que até passar pelo principal, que a gente não vai tirar a tristeza, a gente não vai deixar o torcedor triste por tentar ser um pouco mais racional aqui no nosso pós-jogo. Vamos tentar ser o sucinto o suficiente para todo mundo dormir feliz, para todo mundo ouvir uma análise bem cética do que foi o jogo de hoje, mas não tirando a alegria de ser maringaense. E por que eu digo isso? Porque basicamente, gente, o Maringá foi muito bem, o Maringá foi muito constante a partida inteira, conseguiu criar bastante, um time muito criativo, na verdade, que toda hora estava atacando pelo meio, atacando pelas pontas, só que a gente não pode tirar, claro, o fator principal do jogo de hoje, que era o time que a gente estava jogando contra, que era o próprio Galo Maringá, o time que acabou de subir da segunda divisão do Paranaense. Era um time muito mais fraco, se não o mais fraco do campeonato, depois do Foz do Iguaçu, ou junto com o Foz do Iguaçu. Então, o Maringá tinha um certo dever, de jogando em casa, de jogar muito bem contra esse Galo Maringá, Pozão. Exato, Vitão. Mas aí eu vou até lembrar do último jogo para dar méritos ao Maringá no jogo de hoje. O último jogo também o Maringá era muito favorito, jogando em casa contra o Azures, uma equipe que também foi montada às pressas, com um técnico que chegou às pressas, e o Maringá não fez sua parte. Deixou a torcida irritada, se complicou demais no campeonato. Hoje nós estamos numa situação complicadíssima, por conta daquele jogo com o Azures, principalmente, né, que era considerado nas contas do torcedor como obrigação de vitória. Hoje o Maringá também veio com esse ímpeto de ter que ganhar o jogo, conseguiu, logo de cara já saiu fazendo o primeiro gol com o Giovanni Gomes, que desencantou, e já destaco aqui que foi um dos destaques da partida, fez gol, deu assistência, o Giovanni Gomes, finalmente desencantou aí pro torcedor, e o Maringá logo de cara, então, já teve uma pressão a menos, que tá na frente do placar desde o início, então conseguiu jogar mais leve, chegou a fazer 2-0, e aí numa falha do Tony, acabou complicando um pouco o primeiro tempo, que depois terminou de um jeito muito morno. No geral, eu acho que a imposição do Maringá hoje foi do jeito que o torcedor gostaria de ver, no seguinte sentido: defesa sólida, meio campo sólido e o ataque muito rápido, conseguindo gerar espaço e criar jogadas. Foi assim que o Maringá construiu a vitória no primeiro tempo, fazendo os 2 primeiros gols. O gol saiu numa falha, né? E não é novidade, mas não era para acontecer ali, a falha do Tony, desentendimento. O Papaléu acabou diminuindo o placar. No geral, eu gostaria de destacar isso. O Maringá hoje jogou com um sistema defensivo bem postado. O Ronald de zagueiro, sem fazer peripécias pela direita nem pela esquerda do campo, sem cobrar lateral e mais nada. E isso foi, na minha visão, bom pro Maringá, Vitão. Pra gente elogiar o Maringá, a gente tem que tentar analisar desde o início. Então, o Chip já vem com uma formação mais tradicional, 4 atrás. Como o Pauzão bem falou, o Ronald, graças ao bom Deus, de zagueiro finalmente, sem ficar subindo muito, sem cansar o nosso capitão. E como ele é diferente sendo esse zagueiro, Pauzão? Ele e o Cauã Tavares são a dupla titular do Maringá por muita coisa. O Cauã Tavares ainda mais molecão, mas ainda assim com muita consciência do que tá fazendo dentro de campo. Daí com esse esquema tático mais simples, Pauzão, colocando 2 volantes, tanto o Lucas Bonifácio quanto o Paulinho, para ajudar ali a povoar aquele meio de campo, deixa o nosso ataque muito volumoso, toda hora atacando, toda hora criando, com certa liberdade, não tem que voltar toda hora, porque tem bastante gente ali atrás também para fazer esse dever, para fazer essa função. Claro, o estilo de jogo do Galo Maringá ajudou nisso. É um time que não foi para cima do Maringá, é um time que não queria toda hora ficar empurrando o Maringá para trás, deixou o Maringá com a bola para tentar pegar sempre a gente desprevenido no contra-ataque, como foi o gol que eles acabaram achando em cima do Tony, e por aí vai. A gente, Pozão, acabou batendo bastante em certos jogadores do passado, nos outros jogos. Eu não tiro a nossa razão
dos comentários que a gente fez, por mais que algumas pessoas podem achar mais pesado, e sempre reiterando, tudo que a gente fala em pós-jogo, tudo que a gente fala em transmissão, é a respeito do que o jogador fornece dentro de campo. Naquela partida, né? Exatamente. E na partida que estamos comentando. A partir do momento que o jogador pisa o pé para fora do gramado, Pozão, aí é pessoal, a gente não tem o dever de falar um A. Falamos muito de Thiago Rosa, falamos muito. Até do Paulinho a gente tinha falado no começo, né? Na primeira rodada. Na primeira rodada. Do centroavante. Do Giovanni Gomes, falando bastante também. Até do Ronald Camarão, do segundo e terceiro jogo a gente acabou falando. Mas, gente, todos muito bem nesse tipo de jogo. Para aquele que a gente pegou mais no pé, que foi o Thiago Rosa. Sim. Gente, o que eu estou entendendo o Thiago Rosa é um lateral muito ofensivo, que sempre vai querer ajudar o Negueba, que sempre vai querer ajudar o Guilherme Pira, lá como ponta esquerda quase, sempre subindo muito. Só que terão jogos, Pozão, que o Maringá vai pedir uma pessoa mais defensiva do que ofensiva. O substituto direto do Thiago Rosa é o Juan, que é outro cara que também gosta de avançar muito. Então o Chip vai ter que ou pedir um cara mais defensivo, ou improvisar um Joe Alexander pela esquerda. Mas, tirando isso, o Thiago Rosa se mostrou uma boa peça para ajudar lá no ataque. E assim como a gente criticou quando ele jogou mal, hoje nós vamos elogiar porque ele fez uma boa partida pelo time do Maringá, jogou muito bem ofensivamente ali pelo lado esquerdo, por onde surgiram tabelas boas entre ele, o Guilherme Pira, o Negueba, conseguiu trabalhar bem a bola, gerar oportunidades pro time do Maringá, então fica aí o mandou bem do Thiago Rosa pro jogo de hoje. E aí já puxando o gancho também para falar do Giovanni Gomes. Giovanni Gomes logo de cara já desencantou, fez o gol, tava bem posicionado dentro da área, a gente vinha falando do posicionamento dele aqui também, tá posicionado onde ele deveria estar na segunda trave para completar a bola pras redes. No segundo tempo, ele fez o pivô sensacional pro gol do Paulinho. Tudo bem que tava meio caído ali, mas é isso, o atacante tem que ser brigador, tem que ser na raça. Conseguiu ainda fazer o passe mesmo caído pro Paulinho chegar na cara do gol e só deslocar o goleiro, então destaque pro Giovanni Gomes na partida de hoje também. Desencantou pelo time do Maringá, esperamos que agora ele jogue mais leve. E, cara, pra mim, aí, eu não sei, mas o Ronald Camarão continua sendo, desde a partida passada, como o ponto alto do Maringá, cara. Ele, desde o primeiro minuto até o último minuto da partida, muita velocidade do lado direito do campo, disposição 100% do tempo. Não que os outros jogadores não tenham, mas o físico do Ronald Camarão impressiona, porque é incansável, aparentemente. Aqui do lado direito, até o último minuto da partida, correndo muito e gerando muitas oportunidades pelo Maringá do outro lado do campo. Durante a live a gente comentou, muito importante a presença do Negueba no time do Maringá, porque ele que era essa válvula de escape pelo lado esquerdo. Com a chegada do Camarão, a gente também passou a gerar muito perigo do lado direito, e isso preocupa a marcação do time adversário, né? Que já sabe naturalmente que vai ter que marcar o Negueba aqui, porque ele faz essa dobradinha com o Pira, e porque ele também já tem muita fama, né, o Negueba. Só que agora do lado direito a gente também tem outra potência, que é o Ronald Camarão. Na minha visão agora, definitivamente tem que ser titular do Maringá, hein, Vitão? Eu até tinha ficado com um pouco de medo, Pozão, de achar que o Ronald Camarão ia ser um jogador de segundo tempo. Até falei isso na transmissão, porque ele entrou muito bem no segundo tempo na partida passada. Mas não, calou minha boca de novo, falou que não, mostrou que não, na verdade. Correndo muito, sempre muito disposto, como o Pozão falou. Essa criação que ele infiltra na área, cruza rasteiro por baixo, funcionou muito bem, deixou diversas vezes o Maringá na cara do gol. Então assim, gente, é um time que a gente vai ter que dar mais tempo agora. O Chip não vai cair, o Chip não vai ser demitido após uma boa rodada. Muita gente estava pedindo a cabeça dele. Confesso que eu também estava começando a duvidar muito do trabalho do nosso professor, porque eu estava sentindo ele sem pulso para gerir uma máquina como é o Maringá, como tantas peças fundamentais e protagonistas que é o time de 2026. Mas agora é torcer, né, Pozão? Agora é dar tempo ao tempo e esperar que resultados no Paranaense, principalmente, se façam a favor do Maringá. Uma coisa que eu queria falar, que eu até comentei um pouco antes do pós-jogo, é que essa vitória, Pozão, e quem saiba uma possível acesso para a segunda fase do Paranaense do Maringá, não faça com que a diretoria, com que jogadores tirem a razão do torcedor de terem criticado, de terem falado mal, de terem pegado no pé de todo mundo nos jogos passado que teve. Porque o Maringá jogou mal, gente. Isso é um fato, isso ninguém tira. E quando joga mal, tem que ter crítica. Quando joga mal, tem que ter a torcida pegando no pé para querer melhorar. E é isso, e faz parte do futebol. Os jogadores têm que se acostumar com isso, a diretoria tem que se acostumar. E por que eu falo isso, Pozão? Porque ano passado
a diretoria acabou pegando no pé de jogador, de torcedor. Post muito feliz no Instagram, né? Um post muito infeliz, falando, deixando claro que parte da torcida não acreditava, que tava falando mal, mas, gente, não pode Isso fazer é o isso. torcedor, né? Eu acho que a grande mensagem que o Maringá tem que tirar dessa partida serve para aumentar a confiança dos jogadores e, claro, serve para se manter vivo no campeonato. Então o Maringá segue vivo, segue com chance de classificação. É claro, amanhã a gente vai ter que torcer para alguns outros resultados pra gente se manter vivo. Agora ligar o secador, fazer o quê? Chegamos nessa situação. Tamo aí para isso. E acima de tudo, igual o Rodrigo Chip disse, na primeira coletiva, antes do primeiro jogo lá pra gente até tava presente nessa coletiva, ele falou: ganhar no campeonato de tiro curto é importante para dar ânimo pros atletas. É totalmente diferente uma rodada, uma recuperação após uma rodada que um time perde e após uma rodada que o time ganha. Então, provavelmente, esses jogadores como o Giovanni Gomes, que não vinha fazendo bons jogos, o Thiago Rosa, o Paulinho, que vira uma crescente desde esse campeonato, o Ronald Camarão, todo mundo, a galera que chegou nova, os que já estavam aí, enfim, o próprio Ronald, que não estava 100% agradando a torcida, que esses caras ganham confiança novamente para fazer uma ótima partida contra o Andraus. E aí sim, quem sabe, tomara com uma combinação de resultados, o Maringá vá para a segunda fase, não precisa passar aí pelo Torneio da Morte. Acho que essa é a grande mensagem, o que tem que ficar dessa vitória do Maringá, né, Vitão? Ademais, esse pós-jogo é um oferecimento de Singular Marcas e Patentes há mais de 20 anos no mercado nacional e internacional, patenteando seus produtos e registrando seus serviços. E também a Ótica Zanel, a ótica mais tradicional da cidade de Canção e região, altamente recomendada pelos especialistas. Não? Perfeitamente, Vitão. É isso aí, próximo jogo do Maringá contra o Andraus. Galera, comente aqui o que vocês acharam da partida. Se vocês concordam, discordam com a gente em algum ponto, vamos conversar, vamos trocar essa ideia aí. Tamo junto, deixa o like também para dar uma fortalecida e ajudar a gente, valeu? Até a próxima.